Todos nos Então, ouvem, acho então. que a gente pode começar aí conversando. Vou primeiro rapidinho contar como é que surgiu essa ideia, né? O ano passado, um dos meus alunos fez uma pergunta sobre uma dúvida que ele tinha, uma questão de odonto legal, e a gente perguntou para o doutor Mário qual seria a conduta adequada naquele caso, e ele prontamente respondeu com uma resposta muito completa, muito boa, muito substanciada. E aí a gente repassou para os alunos, e na sequência a gente começou a conversar e veio a ideia de nós fazermos um webinário de odonto legal com um quiz muito interativo, usando uma ferramenta que é o Kahoot. Isso foi feito ano passado. E rolou muito bem, foi muito bacana. E aí a gente ficou de marcar um outro webinário, a gente chegou a marcar uma data para fazer em março, no fim não deu, começou a agenda, atrapalhações, mas surgiu a possibilidade da gente fazer essa live. Então, aproveitando esse período de quarentena, então, diferente do modelo do webinário, que nós estávamos os dois juntos, né? Agora, então, está cada um na sua casa, e cada um de vocês também na sua casa, como tem que ser, e a gente interagindo. Então, eu vou pedir para o professor Mário se apresentar um pouco, dizer quem ele é, o que ele faz, para quem eventualmente não conhece, porque ele é uma figurinha carimbada, fique conhecendo ele, então. Por favor, professor. Pois não, é um grande prazer estar aí sendo capitaneado aí mais uma vez pelo Maurício, né? Eu gostaria de dizer que eu tenho aí um trabalho de muitos anos nessa área da odontologia legal. Tudo começou quando eu entrei no Ministério Público, né? Eu sou, portanto, odontólogo do Ministério Público. Com isso, eu estou, a partir de oficialmente está suspenso o nosso expediente, então eu estou de sobreaviso em casa, em função aí da pandemia, né? Mas trabalho na instituição, no Ministério Público. Em termos de formação, eu tenho a especialização, mestrado, doutorado em odontologia legal, e também aí avançamos depois do doutorado com um pós-doc também na USP. Então, a gente coordena aqui em Porto Alegre o curso de especialização em odontologia legal na BO. Estamos aí com a 5ª turma em formação, né? É uma área aí que a gente tem uma superfície de contato, aí, um diálogo bem interessante. E foi, para mim, um grande prazer, ano passado, receber o contato do Maurício, que eu já sabia que trabalhava na Santa Casa. Nós temos alunos que uma aluna que terminou sendo aluno em comum, né, que fez a formação comigo, depois foi fazer com ele na Santa Casa, que é a Carla, né, a Carla Rodrigues. Então, a partir desse contato, eu já conheci o Maurício antes, e eu botei à disposição, a Carla me conhece, eu acho que deve ter tido algum dedo da Carla aí nesse assopro para o Maurício me perguntar as coisas, e foi um prazer. O que a gente fez ano passado? A gente pegou e sistematizou perguntas, né, Maurício, do teu grupo de alunos lá, específicas, Uhum. E como o Maurício disse, nós tínhamos a ideia de fazer novamente um webinário, mas por questões independentes aí não pôde acontecer, né? Mas vai. Mas vai, né? acho que tem até gravação, né? Uma pena que hoje, pessoal que nos escuta aí, um abraço para o Petzberger, que já me citou aí, que a gente não vai poder fazer um Kahoot, né, Maurício? Nem vamos fazer um sorteio entrou a Carlinha hoje. agora, ó. Tava falando da Carla, entrou aí, agora. Querida Tá Carla. Professora Carla, né? Da nossa, professora. A Paola também, nossa colega lá de doutorado. Tá aí a Carla. Então é isso, Maurício. Dizer que eu fico à disposição para a gente fazer um bate-papo hoje, um pouco mais informal, nessas questões aí que mexem com a odontologia legal. Eu achei o título bem interessante quando a gente estava montando, né? Diálogos, quer dizer, são coisas que inevitavelmente vão acontecer ao natural entre as duas áreas, né? Nós conversamos muito na tua casa também, aquela vez do webinário. Mas eu fico à disposição pela tua condução aí. O que eu puder ajudar? Então, eu acho que primeiro avisar todo mundo, né, que está aberto para perguntas. Quem quiser resolver questões específicas, tiver dúvidas, faz a pergunta no chat aí que a gente vai conversando. Vai falando a respeito porque é muito importante que seja interativo para que seja realmente mais proveitoso. Mas para a gente começar a conversa, eu acho que um ponto importante que a gente sempre ensina para os alunos de estomatologia dos nossos cursos é fotografar as lesões para que possa acompanhar a evolução.
Então, antes você media, desenhava, e isso sempre era muito complicado. E hoje todo mundo tem o recurso de facilmente fotografar as lesões com o celular, e às vezes acaba até divulgando a lesão, mostra para um colega, mostra para outro. E eu acho que é importante a gente saber do aspecto legal dessa foto que a gente tira, da identificação que às vezes pode acontecer pela face do paciente, os cuidados que a gente tem que ter e como a gente pode registrar também isso, porque me parece ser algo que está muito disseminado, né? Fotografar a lesão e às vezes a gente fotografa, e às vezes fotografa o paciente todo, né? Como é que a gente pode conduzir ou manejar isso de uma forma segura, correta e tranquila? Ok. Um ponto interessante, Maurício, quando a gente pensa em fotografar e eventualmente identificar, né, a gente tem que ver o motivo dessa imagem, né, para que ela está sendo feita essa imagem. Né? Essa imagem está sendo feita, então, para documentar. Vamos entender que ela tem o aspecto do diagnóstico, que ela é para fazer um diagnóstico melhor, que ela faz parte, então, do conjunto do prontuário. Né? E aí, eu vou chegar exatamente nesse momento com uma primeira necessidade de explicação. Né? Quando a gente pensa em prontuário, a gente tem que pensar o porquê que a gente faz as coisas. Né? E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente pouco faz, a gente pouco entende. Né? Mas o prontuário, se a gente for pensar, ele não está escrito em alguma norma legal, vamos dizer, que a gente tem necessariamente que fazer. Ele existe como uma exigência, originalmente, né, falando originalmente, uma exigência ética, por mais incrível que pareça. Né? Já teve em outros incisos e artigos de códigos antigos, mas nesse, por exemplo, atual Código de Ética, nós temos o artigo 9º no inciso 10º. Né? Então ele diz lá, ipsis literis, elaborar e manter atualizados os prontuários nas formas das normas em vigor, incluindo os digitais. Né? Então, por que a gente faz prontuário? Essa é uma pergunta. Por que se faz o prontuário? Porque é uma norma ética que nos cobra que a gente faça e mantenha eles atualizados. Então, essa é a primeira coisa importante da gente entender. Né? Bom, a partir daí, a gente tem algumas, vamos dizer assim, entidades, dentre elas o nosso CFO, lá em 2004, já está bem antigo, tem 16 anos esse trabalho, publicou uma norma em que eles colocavam como divisão. Então, eles dividiram o prontuário, né, basicamente em 2 pontos. Essa divisão ela é muito didática, é interessante que ela coloca como documentos fundamentais e documentos suplementares. Né? Então, vamos lá. Nós temos, de acordo com o CFO, 2 tipos de documentos. E a gente pode considerar, a partir da tua pergunta, essa questão da imagem, né? Ela faz parte dos documentos complementares, onde a gente tem autorização para uso de fotos, né? Fotos e imagens. No caso, a gente, hoje em dia, é muito mais difundido o vídeo, que em 2004 não tinha ainda. Né? Uhum. Bom, o que a gente tem interessante nesse tipo de análise que a gente está fazendo? Bom, se a gente, porventura, fotografa e tem uma dúvida, quer fazer alguma relação colateral com o colega, né? Diz, olha, eu tenho essa imagem, o que tu acha que é isso? Existe ali uma relação de consulta entre os colegas. Então, o sigilo que originalmente o paciente prestou, ele tem a relação do sigilo com você, com quem é o coordenador, com quem está trabalhando com ele, quem é o dentista dele, ele vai então acreditar que aquilo continua firme nesse sigilo, essa responsabilidade de quem está falando com ele. Então, se você mostra, porventura, para alguém essa imagem, sem ter, efetivamente, essa autorização para uso, para abrir, porque ela pode ter várias possibilidades nessa autorização. Essa autorização pode ser para publicar, a autorização do uso da imagem pode ser para, vamos dizer assim, colocar num artigo científico, ou só num resumo, ou num painel, por exemplo, num pôster, né, o tradicional pôster. Então, eu diria, Maurício, que vai depender do que o paciente autoriza se você fizer o termo. Vamos lá. Ok. Se você não faz o termo e diz, olha, eu fui ex-aluno do Maurício, fiz uma imagem aqui desse paciente, o que tu acha dessa... Vamos supor um caso hipotético, uma língua. O que tu acha dessa língua? Mas olha, olhando clinicamente, ela tem X tamanho, tem Y distância, comprimento, cor, aquelas... Tudo é a tua área, tudo diz, né?
E a aí, descrição completo, da tu pode lesão. dizer, olha, essa descrição, essa semiotécnica toda, enfim, ela vai te levar a tal lesão. Aí devolve aquela imagem. Pressupõe-se, então, que o dever de sigilo está entre os dois profissionais. Tu faz uma pergunta, uma consulta, tudo ok. Agora a Paula está perguntando ali, né? Quando o dentista não coloca em algum grupo do Facebook. Comentário. Essa é uma questão bem interessante. Outra situação, né? Exato. Mas repara como é complexo isso. Então, a primeira pergunta é se ele pega, fotografa, documenta e efetivamente faz uma consulta com o colega, ninguém expôs nada, ninguém publicou nada. Tudo ok. A resposta é tudo ok. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Isso é tranquilo. Lembrando, então, que se porventura você quiser avançar e não só mostrar para o colega, você quiser fazer um uso outro daquela imagem, você tem essa autorização que você deve descrever ali o que vai fazer parte daquela autorização. Se é para publicar, se é para divulgar nas redes, e etc, etc. Aí nós teríamos outras questões aí, né, um pouquinho para aprofundar, mas vamos ficar por aí. Essa autorização, ela passa a fazer parte do prontuário também. Isso, aí ela entra, como eu falei, né, em termos didáticos, aquela classificação. Ela está dentro da autorização, não só a imagem. Exatamente. É importante entender, Maurício, que quando a gente tem o prontuário, o conceito amplo de prontuário, né? Porque a gente pode ter uma ficha. O que é uma ficha? Ficha é uma folha, correto? É uma folha onde a gente faz anotações. Antigamente, tu é desse tempo também, nós tínhamos o Cataflã, te lembra? Sim. O Cataflã nos dava, quando a gente comprava sugador, uma ficha. Era uma ficha pequenininha do sugador do Cataflã, era tudo ali, não tinha outra, né? E a gente viveu assim e foi acompanhando a evolução e o crescimento aí do prontuário, né? Mas é bem interessante esse aspecto de que a gente tem, então, um conjunto de dados guardado, né? E aí sim, num arquivo, que seria o que agrupa todos os prontuários que você pode ter, né? E assim por diante. E vale aquela autorização genérica, assim, tipo, que tu pode usar quando o paciente chega ali, coleta os dados de identificação dele e ele assina já antes de passar para a consulta com o profissional mesmo, um documento dizendo que ele autoriza a fazer fotos e que às vezes ele nem foi devidamente esclarecido, né? É correto, é factível fazer isso? Eu vou dizer assim, ó, a gente tem hoje cada vez mais o avanço, né, a legislação em relação à publicação de dados e à proteção de dados e sigilo, né? Então, Maurício, que a gente já tem que pintou cuidar, ali o comentário da Paola também, a LGPD, que é justamente sobre isso que tu está comentando agora, eu acho. A Lei Geral de Proteção de Dados. De Proteção de Dados. Valeu, Paola. Queria aproveitar, Maurício, rapidamente convidar todo mundo, os 13 que nos ouvem aí, que amanhã nós vamos ter uma live com a Paola. A Paola, ela trabalha numa agência de publicidade, enfim, marketing lá de São Paulo, uma grande agência. E amanhã nós vamos conversar um pouquinho mais sobre publicidade, né? Especificamente sobre esse ponto. Então, a gente tem bem mais gente, Mário. Na verdade, essa aí é a galera que são nossos seguidores, né? É a galera que não nos segue e que está na sala também. Então, tem bastante gente. Tem mais. Né? Com certeza, com certeza. Mas aí, eu fiquei devendo uma resposta, não me lembro mais. Daquela autorização genérica que o paciente pode dar logo que ele faz a identificação, né? Isso. Eu acho que essa questão genérica, Maurício, ela tem que ser um pouquinho estabelecida com um pouco mais de cuidado, né? Se a gente considerar que a gente tem, em termos de prontuário, uma divisão, né, daqueles, vamos dizer assim, a parte mais essencial do prontuário, ou fundamental, para quem quiser, a gente tem ali dados do paciente, dados do profissional, né? Então, quando que a gente pede, num primeiro momento, para o paciente assinar alguma coisa na sequência de dados? Então, dados do profissional, dados do paciente. Você chegou no terceiro ponto, que é o ponto que eu acho que tu gosta, já vi falar várias vezes de anamnese, né? Pô, a tradicional anamnese, né? Como ela é importante, né? Aí vem queixa principal, evolução da doença atual, enfim. Mas aonde que ele vai assinar? Ele vai assinar, Maurício, quando hoje a gente tem muito modelo, essa coisa de muito modelo, a gente às vezes tem que ter cuidado. Mas vamos lá, supondo que tem aqueles xizinhos de dizer se tem de um lado ou se não tem de outro, doença cardíaca, renal, hepática, enfim, todas elas direcionado para um sim ou não. Ao final, diz lá, declaro serem verdadeiras as informações prestadas acima. Então, se o paciente você passou
para fazer um atendimento e ele já assinou aquela ficha sem ter preenchido, eu teria aí a primeira dica para tomar cuidado e não fazer, né? Porque Perfeito. automaticamente você pode perder dados ali, né? Se você quer efetivamente saber se ele é cardiopata, se ele não é, se ele tem uma diabetes ou não, então você faz o quê? Primeiro deixa ele preencher, deixa ele colocar lá os xizinhos. Quando acabou, pede para assinar. Porque se você passou já com a ficha em branco, sem saber nada, é um tiro no pé, porque você não vai ter informação, né? Então, assim, aí nós vamos partir do princípio de que, então, num ambiente ideal, você deu o prontuário para ele automaticamente preencheu aquela ideia de história clínica. Vou chamar de história clínica, tu me corrige se tu tem algum termo tá melhor, perfeito. tá? Isso não importa bem o termo, é importante a gente saber do que a gente está falando. Tranquilo, pode ser história clínica. Né? E lá na história clínica tu vai dizer se tem ou não tem determinada patologia pregressa, vamos chamar assim. E aí, a gente chama, na verdade, história médica pregressa, que é junto as duas coisas. História médica pregressa. Perfeito. Então, nessa história médica, no momento que você chegar no seu consultório para conversar com o paciente sobre aí sim as queixas e tal, você já tem ali, então, um primeiro comprometimento do paciente. Vamos supor que ele seja HIV positivo. Ele já lhe disse ali uma informação que ele pode não querer, não vai estar escrito na testa dele que ele sair que ele tem HIV. Claro. Mas ele já está confidenciando, ele já está criando uma relação de confidência de dizer para você algo que pode ser sensível para ele, né? Ou outras doenças sexualmente transmissíveis, assim por diante. Então, no momento em que a gente passa o paciente com assinaturas genéricas, eu não acho legal. Eu acho que é importante ter uma série de cuidados. Tá? A primeira coisa, então, em relação à anamnese, quando passar, deixar tá tudo preenchidinho para daí começar a conversar. Só para ter uma ideia, Maurício, em termos de perícia, né, que a gente costuma fazer bastante na minha área, para quem não me conhece. Quando a gente faz uma perícia, a importância é enorme da gente ter essa assinatura do paciente para saber exatamente aquilo que a gente está fazendo. Né? Então, inclusive no Ministério Público, quando a pessoa vai ingressar, aí já do ponto de vista ocupacional, né, uma perícia administrativa, a gente pede que a pessoa já diga, bom, já que ela vai ser admitida pelo Estado, porque o Ministério Público é um órgão do Estado, né, ela já declara que falou a verdade. Porque ela não tem por que não esconder, não tem por que esconder a verdade. Né? Então, a importância dessa assinatura, essa sim eu recomendo, da primeira delas do nosso prontuário. Maravilha. Uma outra situação que a gente vive, às vezes, e que ela é difícil, eu não sei se a gente tem uma regra para isso, mas é a comunicação de uma lesão grave para o paciente, né? Tem várias maneiras de dizer isso, do ponto de vista técnico, inclusive, né? Como você vai dar a notícia que a pessoa tem câncer. Né? Então, fez a biópsia do câncer de boca, aí veio o laudo, infelizmente o resultado não foi favorável, e aí, também por uma questão de lei, o tratamento do câncer de boca ele é ato médico, é exclusivo dos médicos. Não interessa a localização do câncer, não interessa o tamanho, se o laudo é maligno, o paciente precisa ser encaminhado para o médico para fazer o tratamento definitivo. Mas uma lesãozinha pequenina, não tem exceção. Né? A gente tem a regra e é assim que deve ser feito. Mas aí vem a questão da notificação para o paciente. Não é bem notificação a palavra adequada, né? Você vai realmente dar a notícia. E algumas pessoas comparecem sozinhas, algumas pessoas comparecem com algum familiar, algumas pessoas nem desconfiam do que elas podem ter, outras já têm convicção, inclusive, do diagnóstico. E nesse momento a gente entrega para ele o laudo histopatológico, né, que é um documento importante e nenhum médico vai receber o caso para tratamento ou então vai repetir a biópsia, né, se não houver esse laudo histopatológico. Né. Então, quando a gente vai participar doenças graves que vão exigir um novo encaminhamento, né, para um colega que trata especificamente de oncologia. Tem algum aspecto legal envolvendo essa comunicação com o paciente, envolvendo esse encaminhamento dele, ou é algo estritamente simples, né, do ponto de vista da relação paciente-profissional? Excelente pergunta, Maurício. Olha só, vamos conversar da seguinte forma. Primeira coisa, quando a gente pensa em tratamento, em relação
dentista, ou vamos chamar de estomatologista e o paciente, né? Tá. O que a gente tem que ter um entendimento? Pela nossa legislação, pelo nosso tradicional Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, de 1990, essa legislação, já tem algum tempo, a gente está prestando um serviço, certo? Então, um serviço que a pessoa procura e nós vamos fazer um produto imaterial. Ah, mas como que é um produto? Um diagnóstico. Ela busca um produto que ele não é material, nós não temos que materializar um diagnóstico, mas é um produto, certo? Então, a gente presta um serviço para chegar nesse produto. Vamos lá. O que a gente tem que entender? Essa legislação pressupõe o direito à informação. Olha que legal. Então, o código, ele protege a informação. O paciente tem o direito de ser informado sobre tudo o que vai acontecer. Tá? Então, nós estamos falando agora, sempre tem dois mundos, né, Maurício? O mundo real e o mundo ideal. Né? Sim, o mundo ideal, o que seria a resposta que eu poderia te dar mais legal em relação à tua pergunta? Seria assim, ó. Primeiro, quando ele procurou você para fazer um trabalho de estômago, você tem que ter, e essa é a nossa grande dica para o pessoal que nos assiste no primeiro momento, um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ou seja, ali você já vai estar dando informação para ele que, numa cláusula lá, Maurício, olha só, ou seja, você vai ter um termo que vai, o nome diz, consentimento livre, completamente sem nenhum tipo de coação, de nada. Ele é livre para aceitar, querer fazer aquele tratamento ou não. Ele pode dizer que não quer. Sim. Mas se ele procurou você, o estomatologista da região, a referência que tu forma aí nos teus cursos, o que acontece? Você já vai dizer para ele, olha, então tá, você me procurou, agora deixa você vai assinar esse termo aqui, que eu vou, então, fazer uma abordagem diagnóstica. Lá pelas tantas, eu vou pegar um bisturi e vou fazer uma remoção parcial chamada biópsia. Essa biópsia, aí tu tem que escrever, aí tem, para quem nunca ouviu falar num termo de consentimento livre esclarecido, pessoal, a gente costuma ter duas regrinhas aí do tempo do professor Daruj, lá que me ajudou na minha formação. A primeira, a gente sempre escreve na primeira pessoa do singular, né? Então o verbo eu entendi, eu compreendi que o doutor Maurício me explicou que ele vai fazer uma remoção de uma parte, vamos usar o exemplo da minha língua, e que vai levar ela para um exame técnico histopatológico. Certo? Perfeito. Perfeito. Primeira pessoa, fui informado que, pelo professor Maurício, que esse momento, a minha língua, ela pode ficar com ausência de sensibilidade, porque você vai fazer uma remoção de uma lesão, certo, Maurício? Então o paciente pode, a partir dali, não conseguir pronunciar alguma palavra. Estou dando um exemplo. Então nós avançamos para um segundo a informação. Olha, eu vou fazer um exame em você, tá nas cláusulas, né? Esse exame, ao fazer, pode lhe causar desconforto, pode ficar uma série de pontos naquela língua que você vai ter dificuldade, você vai sentir aspereza, vai sentir, às vezes, pontiagudo, enfim. Então, você parte do princípio de que você, lá no início do tratamento, informou o paciente de que vai haver uma biópsia, ou pode haver uma biópsia, e que essa biópsia vai ser, então, levada uma análise histopatológica. Após, aí você pode escrever uma terceira cláusula, né? Estou ciente que, se caso for um diagnóstico positivo, o cirurgião dentista irá encaminhar o meu caso para o doutor fulano, o qual será responsável pela quimioterapia, pela cirurgia, enfim, sobre os aspectos que vão tratar aquela lesão que tu falou, né? Então, olha que legal. No momento que existe lá no início, pelo direito à informação, uma via onde o paciente já sabe o que vai acontecer, não há problema, Maurício, nenhum no encaminhamento, entendeu? Ou seja, vai ser bem encaminhado, porque já sabia que poderia ser, né? Então, isso que a gente poderia deixar hoje aí para o pessoal que nos assiste como uma dica bem legal. Ou seja, antes de começar, e para isso se usa o TCLE, então, para bem informar o paciente, requisito legal vindo do Código de Defesa do Consumidor. Espero ter esclarecido aí, Maurício. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente, né? Tudo que a gente conversa antes com o paciente evita problemas depois, né?
Evita problemas do ponto de depois. vista legal, você vai fazer um encaminhamento, como eu disse, colateral ou horizontal, aonde, independente de ser médico ou não, podia não ser, você vai encaminhar para um profissional e que ele vai passar a ser responsável, a partir dali, com aquele diagnóstico confirmado, clínico e histopatológico, ele vai tratar o paciente. Então, você, a partir dali, não vai ter responsabilidade se ele usar determinadas questões. Pode o paciente, a partir do momento que não der certo, que ele se disponha com o médico e ele queira fazer algum tipo de processo, olha, ele pode processar quem ele quiser. A clínica, o dentista, o médico, aí é um problema dele. Mas aí você vai levantar o quê? Olha só que legal, Maurício. Aí você vai ter um termo e vai dizer, olha, eu lhe expliquei lá desde o início que o senhor poderia ter isso, que eu ia lhe encaminhar e que a minha responsabilidade foi do ponto A até o ponto B. Pronto. É mais ou menos por aí, meu amigo. Perfeito. A gente tem bastante gente na sala assistindo. Está aberto para perguntas, para quem quiser participar, esclarecer algum ponto. É a hora da gente explorar o professor Mário aí, que está disponível nesses diversos aspectos que são sempre muito tensos para a gente, né? Certeza que quando alguém se vê envolvido numa discussão litigiosa com o paciente, sempre é muito desagradável, né? É completamente fora do nosso foco de trabalho, do nosso dia a dia, da nossa realidade. E muitas vezes essas coisas acontecem porque a gente ignora a normativa, a gente não sabe qual é o caminho que tem que proceder, porque acabou não se preocupando em estudar isso, em realmente saber quais são os passos corretos. Então, pessoal, façam perguntas, né? Que nós tivemos uma pergunta da Clau Cambruzzi. É isso, Clau, né? A questão não há uma maneira de se fazer via prontuário eletrônico com relação ao TCLE, trabalha em UBS. Lá tem prontuário eletrônico, foi proposto e escrito. Fica um pouco inviável a questão de termos para examinar. A questão não é essa maneira. Sim, para tu ter uma ideia, Clau, olha só, o prontuário digital ou eletrônico se equipara ao prontuário físico, certo? Então, só para tu ver esse prontuário é válido. Se vocês têm na UBS, eu imagino que ele não seja o prontuário que a gente costuma dividir em prontuário eletrônico. Eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença em eletrônico, informatizado, digitalizado e do papel. Olha só, existem 4 tipos de prontuário. E esses 4 tipos têm diferenças entre eles, tá, Cláudio? Então, nós vamos estabelecer quais são essas diferenças para tu ficar bem tranquilo. Bom, Cláudio, escuta, olha só. Nós temos, então, primeiro, o prontuário em papel, certo? O prontuário em papel é um prontuário que... Por quê? Porque você fabrica ele no papel e armazena ele no papel, certo? Bom, isso parte do princípio de que esse prontuário ele tenha uma presunção de veracidade, porque você criou esse prontuário, certo, Cláudio? Vamos lá. O segundo tipo é um prontuário eletrônico. Olha só, um prontuário eletrônico. O que é um prontuário eletrônico? É um prontuário em que a gente tem um meio eletrônico de elaboração e um meio eletrônico de armazenamento com nível de segurança e garantia 2. Então você tem o quê? Você tem aí uma segunda possibilidade de caracterização de prontuário. Primeiro no papel, segundo eletrônico. Qual que é o terceiro? Que é o que eu acho que vocês têm na UBS, Cláudio. É o informatizado. Então, o prontuário informatizado é elaborado em meio eletrônico e ele é armazenado, a princípio, em meio eletrônico, mas pode ser em papel também. Certo? Só que qual que é o problema? Você não tem o nível de garantia de segurança que a legislação preconiza. Como assim? Existe uma legislação que preconiza nível de garantia de segurança? Sim, existe. Existe nível 1 e nível 2. Se você tiver nível 2, ele passa a ser eletrônico e tudo fica mais tranquilo. Se você tem nível 1, você, infelizmente, não tem como eliminar o papel. Eu falei, então, do papel, do eletrônico e do informatizado. Já já eu vou falar do digitalizado. Se a gente tem já o papel, o eletrônico, que é o ideal, estou considerando eletrônico ele nível de garantia de segurança 2. Nós temos o terceiro, que é o informatizado, nós podemos ter o quarto tipo, que é o digitalizado.
é quando você elabora em papel e depois digitaliza. Tá? Isso seria um quarto tipo de prontuário em termos de classificação. Então, isso é bem sensível e é importante. Tá? Então, por que eu falei dos 4 tipos ou dessa divisão que existe, Clau, e que tu deve ter lá na UBS o prontuário informatizado? Vocês devem ter o software, que ele deve ser eu acho que é DataSUS, né? Tu pode me corrigir. O DataSUS cada vez fica melhor e ele vai evoluir uma certificação digital. Então, no momento em que o paciente for atendido e tiver esse nível de garantia de segurança, sim, você pode fazer isso a partir, então, de uma identificação desse usuário, identificação dentro do nível de garantia de segurança, e automaticamente já fazer esse termo de consentimento, certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que ajudei, né, Clão? Pelo menos no SUS, aqui em Porto Alegre, em vários municípios, eles têm um certo software, usam informatizado, mas ele não tem o nível de garantia de segurança. Só para a gente esclarecer, nível de garantia de segurança da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, tá? Existe uma sociedade que normatiza esse tipo de prontuário. Tinha uma pergunta, não sei se tu chegou a ver, que estava separada ali, se esses documentos tinham que ser registrados em cartório. Isso, olha só, a gente parte do princípio, né, Maurício, que aquele nível de garantia de segurança, lembra que nós falamos isso até na outra web? No webinário, no webinário, né? A gente tem aí, no momento que a gente tem o nível de garantia 2, e ele está automaticamente com certificação digital, e ele tem essa assinatura digital, vamos dizer assim, ele não precisa ser registrado em cartório absolutamente. Se ele tem nível 1, só nível 1, ele tem que ter aí sim os mecanismos jurídicos mais adequados, que seria um registro em cartório, tá? Seria por aí. Mas eu estava respondendo a pergunta da Cláudia, eu imagino que seja da Cláudia Cambruzzi? A Cláudia Cambruzzi sobre o UBS? Sobre o UBS, exatamente. Perfeito. Cláudia é a nossa aluna. Olha aí, ó. Eu expliquei para ela que existe uma classificação dos prontuários em 4 tipos, né? Essa classificação, para quem está nos ouvindo aí, entrou, eu vou rapidamente repetir, ela se divide a partir, então, de 4 formas que você capta e você armazena esses prontuários. Olha só que legal, Maurício. Nós temos, então, 4 tipos. Primeiro, o papel, onde a gente elabora o documento em papel e armazena ele em papel, portanto ele é todo em papel, não se aplica nível de garantia de segurança, porque é meio óbvio, né? Mas aí sim, tu tem uma presunção de veracidade, né? A presunção de que ele é verdadeiro, correto? Bom, nós vamos para o nível 2. O nível 2 seria um prontuário eletrônico, ou seja, é um prontuário em que ele tem a produção dele eletrônica, ou seja, você coleta dados do paciente eletronicamente, ele é elaborado, a gente chama assim, em meio eletrônico, e ele é armazenado em meio eletrônico, ele não é criado papel. Para isso, o que a gente precisa? Uma certificação, nível de garantia de segurança 2, e a partir disso, você tem a presunção, você, dentista, tem a presunção de veracidade, ele é enquadrado como verdadeiro em qualquer tribunal do Brasil. Né? Depois nós temos o terceiro tipo, que é o tipo informatizado. Agora, cuidado. Então, ele é elaborado em meio eletrônico e ele é armazenado, aí sim, em papel e eletrônico. Então, vamos lá. Normalmente, o prontuário informatizado, ele não tem nível de garantia de segurança, né? Então, o que acontece? Ele não tem a presunção da veracidade. Essa foi uma pergunta que o pessoal nos fez lá no webinário no passado, que diz, por que não pode usar o Word como meio de armazenamento de dados? Lembro. E aí, eu não posso fazer só no Word. Você não tem a presunção de veracidade. Parte do princípio que aquilo tudo que está ali pode ter sido feito na hora, pode ser fake, pode ter sido completado depois, então a gente não tem como alterado. verificar. Exatamente. Então, com isso nós estamos falando agora do terceiro tipo, que é o informatizado, ou seja, você não tem nenhuma certificação, nenhuma garantia de segurança, mas você fabricou ele, porque tem lá um software que você comprou e você utiliza. E o quarto tipo, vamos para o quarto tipo, nós temos o digitalizado, olha que interessante. Ele é elaborado no papel,
e depois que ele é elaborado, o profissional, ele automaticamente armazena ele em meio eletrônico. Lembra? O cara, vamos dizer, vamos digitalizar. Ele vira numa digitalizadora e aquilo lá fica eletrônico, mas ele elaborou no papel. Bom, o que acontece? Ele pode ser digitalizado e ter nível de garantia 1, 2, vai depender de como que for. Mas se ele tiver o 2, aí o ônus, que a gente chama a partir de uma ideia de quem tem que provar o quê, né? O que o profissional está provando é verdadeiro com nível 2. Tá? Então eu estava explicando para a Cláudia. Olha o comentário que interessante ali. Ó. Parece que quem faz essa questão é um terceirizado, né? Que ela disse assim, uma empresa, então não é lá mesmo. Cláudia. Né? Cláudia, eu só pediria o seguinte, confirma com o pessoal de informática do teu posto, tá? Se vocês têm garantia de segurança 1 ou 2 pela certificadora, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, tá? Então, do ponto de vista legal, se tiver nível 1, você já tem algum tipo de segurança, né? Mas dificilmente você vai poder encarar um TCLE com um robusto de um TCLE que você possa fazer com segurança, você fica meio vulnerável. Então, eu sugiro fazer no papel, deixar lá no OBS um título, termo de consentimento livre esclarecido, para fazer biópsia. Você já pensou, Cláudia, se está lá atendendo alguém, vamos supor que tenha logo em seguida, quando sair da UBS, tem aqui numa audiência e esteja com a língua toda anestesiada, sem poder falar, ou que fique, sei lá, parecendo que está bêbado, né? Imagina a pessoa vai começar a responder num júri, ou vai para uma audiência, né? Então, muito cuidado quando a gente tem essa questão aí de depois que fez, né, Maurício? Depois que fez, está feito. Então, a gente tem que correr antes e tentar fazer com que, antes de tudo, ou seja, a gente consiga fazer aquele que eu falei, o termo de consentimento, em primeira pessoa, com as explicações todas, e aí sim usar isso depois tranquilamente a nosso favor, né? E se o prontuário for esse eletrônico, ok. Se ele for informatizado, eu diria cautela, cuidado. Prontuário informatizado, ele é válido, mas tem que ter cuidado. Nessa linha aí, a gente tem algumas circunstâncias que você precisa operar aquelas hiperplasias fibrosas, principalmente maxila, mandíbula relacionada à prótese, e dependendo do manejo que você vai fazer, o paciente vai ter que ficar sem a prótese. E isso é um problema. É um problema social, é um problema complicado, né? Porque as pessoas têm vida de relação, e aí a pessoa precisa trabalhar, precisa fazer isso, fazer aquilo, e você, às vezes, não informou. Então, isso é muito importante, né? Essa conversa, e às vezes você informa e o paciente entende diferente, entende que vai ser 24 horas, que vai ser 48 horas, e aí quem faz a prótese não é quem faz a cirurgia, e esse tempo acaba dilatando mais ainda em muitas circunstâncias, né? Isso pode gerar problemas importantes. Né? Tu imagina se ela tem um compromisso social, Maurício, por exemplo, um casamento, uma união civil, alguma coisa, e tem que sair na foto. Ele vai dizer, olha, eu fui lá no doutor fulano de tal, fez um negócio na minha língua, e aí, bom, depois que não explicou, aí o que eu ouço de história, o mais legal dessa minha área é a história que a gente cerca e que a gente chega durante a perícia, tem vezes que a gente ouve cada coisa espetacular. Mas o que já me aconteceu, eu anotei aqui, Maurício, para a gente dar uma conversada, né? E nós, quando perdemos a conexão, estávamos falando da Universidade Federal, né? Foi a última coisa que eu ouvi, inclusive. Isso. Então, assim, hoje a Universidade Federal tem uma colega, a Raíssa Ananda Estrapazon, a professora Raíssa. A Raíssa está dando aula da disciplina de odontologia legal na Universidade Federal. E muitas universidades estão dando atenção para esse assunto, estão fazendo e formando professores para que assumam essa disciplina com conteúdos práticos. Então, quando a gente fala, né, para o pessoal, pois é, não está bem informado, não foi... Vamos combinar, foi um problema provavelmente aí de formação, dentre outros que podem ter acontecido, mas a gente sabe que isso é mais complicado. Nós na PUC, quando eu saí, no ano que eu saí, foi praticamente aí 2 semestres, né, Maurício? A gente teve uma disciplina chamada deontologia, que quem dava era um filósofo que vinha do prédio da filosofia e, como se fosse um baralho, ele distribuía o código de ética para todos os alunos e mandava a gente estudar. Então foi uma coisa bem
adaptada do pessoal da filosofia, era o que tinha na época, né? E a gente lamenta que não teve nada prático como hoje em dia se propõe a ter, né? Então, quando a gente fala de formação, isso é uma coisa que os estudantes, os teus alunos não têm culpa. Eu realmente acho que isso tem que ser levado em conta e tem que ser colocado nessa balança, né? Poxa, por que não sabe? Gente, não sabe porque só vai aprender a resolver, né, na vivência do dia a dia. Graças a Deus nós estamos aí para ajudar, né, Maurício? Mas quando a gente fala tanto em prevenção, né? E nessa área a gente faz a nossa prevenção, né? É verdade, é verdade. E aí entra alguns cuidados, eu vou evoluir um pouquinho aqui, que eu anotei. O que eu já tive, Maurício, que é muito comum ter na relação com o estômago, e por isso eu usei o exemplo da língua, são as parestesias, né? Então, a prevalência de processos por questões cirúrgicas que tiveram a parestesia, o paciente reclama da parestesia, né? Que é, na verdade, um sinal, né? Aí no dia da prova, no dia do exame pericial, a gente faz um mapeamento de lábio com aquela técnica do cantinho da agulha, de parestesia, né? Aí depois vai desenhando. Faz um contorno, faz um contorno no lábio, até onde está sensível, onde não está, para o magistrado, para os operadores do direito ter uma ideia de onde que a pessoa não sente, né? Pode ser menor ou maior essa área, né? Então, quando a gente pensa em perícia e pensa em estômago, a minha experiência, principalmente cirurgia, né, é a questão da parestesia. Então, a parestesia, como a gente falou do direito à informação do paciente, ele tem que saber que pode ficar com uma parestesia, né? Isso é algo assim, fundamental, algo bem importante para a gente estabelecer. Bom, quando a gente pensa em parestesia, Maurício, eu preciso que os nossos ouvintes hoje, os nossos telespectadores, os nossos espectadores, eles entendam o seguinte. Vamos lá. Pessoal, eu vou falar de um conceito hoje para vocês. Ele é extremamente... Vocês já ouviram, eu tenho certeza absoluta, e tenho certeza que com o que eu vou falar agora, vocês vão crescer, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pensa... e eu estou falando de parestesia, né? Não vamos escapar disso. Você pensa o seguinte, se você faz um procedimento, certo? Desses que o professor Maurício, com muita maestria, ensina, e você tem um resultado de parestesia, a gente tem que fazer uma análise muito importante do que aconteceu. Você tem que ter em mente um conceito. O que é uma iatrogenia? Certo, Maurício? Vou fazer um esclarecimento aqui extremamente importante, talvez aí para tu pensar depois nas seguintes evoluções da aula, enfim. Mas uma iatrogenia. Quem ouve esse termo, eu tenho certeza absoluta que já ouviu ele pejorativamente. Ou seja, o fulano é um iatrogênico, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Provoca lesões. Mas espera aí. Uma iatrogenia, pessoal, é a patologia do tratamento. Ou seja, você não tem como acertar, não tem como fazer correto se você não causar aquela lesão. Deixa eu dar um exemplo bem legal, Maurício. Olha só. Se nós temos, então, vamos usar um exemplo fora da boca, pode ser? Vamos para o lábio, vamos pegar um mucocele no lábio. Tá, mas primeiro eu quero sair da boca. Remove o mucocele e vai ficar... tá, beleza. Eu preciso fazer um exemplo fora para o pessoal entender. Então nós vamos pensar junto, todo mundo que está nos assistindo. Você tem uma paciente afrodescendente que está grávida, né? E tem que ir para a mesa cirúrgica. Então, assim, não tem como nascer parto natural. Vai ser cesariana, certo? Então, o que acontece? O gineco vai lá, pega o bisturi, o anestesista faz a sedação, abriu, tirou a criança nasceu. Positivo. O gineco vai fazer uma cesariana para fazer nascer uma criança. E a criança nasce. Certo? O que acontece? Perfeito, a criança está com o apigar bom, está tudo certo. Mas a mãe, depois de 6 meses, olha para a barriga e diz assim, doutor, eu estou com uma cicatriz. Isso é uma iatrogenia. Ou seja,
O objetivo era fazer o parto foi feito, mas ficou uma lesão. Isso é uma iatrogenia. Agora vamos, por exemplo, o que tu quer, Maurício, da boca. Diga lá. Não, a situação é idêntica. Um mucocele no lábio, um mucocele volumoso, você faz a remoção do mucocele e, naturalmente, o organismo vai ocupar aquele espaço. Claro, se um mucocele pequeno, isso não acontece. Mas um mucocele um pouco maior, o organismo vai ocupar aquele espaço com uma fibrose, que com o passar do tempo ele vai remodelar aquela fibrose e ela vai diminuir, mas se o paciente tem história de queloide ou de cicatriz hipertrófica, está sujeito a ficar algo ali que não vai ser visível, não vai ter o desconforto da parestesia, mas a pessoa vai sentir a cicatriz. E o lábio é principalmente um problema porque a pessoa bota a língua, né? Ela testa ali toda hora para ver se aquela parte endurecida ainda está ali. Então também foi algo que a gente começou a explicar antes para os pacientes, né? Só, olha, a gente vai tirar a lesão, mas alguma coisa vai ser fabricada ali para ocupar esse espaço. Com o passar do tempo, isso vai ser remodelado, diferente da cicatriz no abdômen, né, que não vai remodelar, né, mas ali no lábio acaba remodelando, melhorando. E, às vezes, fica ali, né, a cicatriz da lesão que existia antes, realmente. Né? A gente tem eu entro, Maurício, com um exemplo, desculpa eu te cortar, mas um exemplo muito importante que a gente tem que pensar é o seguinte: vamos para trás, vamos para um siso, né? E vamos pensar que você tem uma patologia, ninguém melhor do que tu para dizer qual patologia que tu quiser, que está pegando o dentário inferior, certo? E que você necessariamente, para explorar aquela área, tem que fazer um retalho, uma janelinha, abrir. Para chegar lá, você vai ter que pegar e dissecar o dentário inferior, e que pode acontecer, provavelmente, para você chegar lá e descolar, vamos supor, uma extração de terceiro molar horrorosa, você vai necessariamente ter a possibilidade, você tem a possibilidade de que depois possa ter uma parestesia permanente, entendeu? Sim. Mas olha só, todos, a gente tem aí para esclarecer sobre uma iatrogenia, olha só que legal. Quando a gente define iatrogenia, Maurício, a gente tem que pensar assim, isso que vai acontecer comigo, aconteceria com todos os dentistas que fossem trabalhar ali? Sim. Então você tem uma iatrogenia. Ou seja, qualquer um para acessar aquele dentário inferior no terceiro molar, vai lesionar e vai, no mínimo, ficar com uma parestesia, que pode ser temporária ou permanente. E você diz ao paciente, olha, você vai ficar, então, com uma parestesia. Isso é uma iatrogenia. Iatrogenia é erro culposo, condenável no Tribunal de Justiça, lá quando for fazer o processo? Não! Os juízes vão absolver o caso. Olha que interessante. Fulano é um iatrogênico. Bom, então ele chega no objetivo dele. Se ele fez uma iatrogenia, é porque ele tinha que fazer alguma coisa para chegar lá. Mas, assim como ele, qualquer um no mundo que fosse fazer também teria aquele desfecho. É legal isso, né? Quando a gente começa a entender as palavras, né? Iatrogenia, as pessoas entendiam como pejorativo. Né? O fulano é um iatrogênico. Bom, mas então ele é bom, porque ele chega lá onde ele tem que chegar, né? Então... Mas fica a dica, hashtag, o que é uma iatrogenia? E, Mário, a gente pode derivar um pouco para a relação comercial com o paciente? Na nossa conversa aqui? Pode. É o seguinte, se eu não souber, Maurício, eu vou dizer que não sei. Beleza. Mas olha só, uma das dificuldades que quem faz estômago tem é vincular o paciente no esquema de retorno. Quer seja para tratamento, quer seja para prevenção, por exemplo, do câncer de boca. Você pode determinar qual é o risco que você imagina que o paciente tenha, se ele é tabagista, se ele fuma pela idade, se usa álcool associado, e incluir ele num programa sistemático de consulta de retorno, assim como as pessoas fazem isso para a mama, para o colo de útero, para o intestino, para a próstata, enfim. E aí, criar esse vínculo do ponto de vista que isso tenha retorno financeiro para o dentista é importante, é fundamental. Sim, uma das formas de você fazer isso é você negociar um pacote de consultas com o paciente. Certo. Você vai ter, vamos prever para ti que tu vai precisar 4 consultas no ano para fazer um exame adequado de prevenção do câncer. Isso vai te custar X reais. Você paga o pacote agora e o meu compromisso é te garantir essas 4 consultas do pacote. E se você pagar tudo de uma vez só, a gente pode negociar um desconto, vamos dizer, de 10%.
né? Boa. Como é que... Bom, né? Aí o paciente vai voltar, você vai receber a grana, obviamente você tem que fazer a sua parte e entregar, né? Que é Sim. efetivamente fazer as consultas. E aí, qual é a melhor maneira de formalizar isso? É contrato, sem dúvida. Maurício, eu diria o seguinte, a gente tem que fazer uma analogia da seguinte maneira. Quando a gente orienta as pessoas para fazer um contrato, é porque tem que ser algo significativo para ela, tá? Então eu vou te explicar o seguinte, tu vai fazer um contrato para fazer uma consulta para o paciente de X reais, vamos supor uma consulta viável da média, e aí para entrar em Brasil é difícil de falar disso, mas um valor X, sei lá, 200 reais, estou dando um exemplo, tá? Perfeito. A gente não vai fazer um contrato para fazer uma consulta. Você chega, Não. quanto que é a consulta do doutor, faz a consulta e vai embora. Se eu ou tu formos no supermercado, nós vamos comprar um produto, e nós vamos poder, porque nós estamos na pandemia, né? A gente vai chegar lá e nós vamos ter uma nota daquilo que a gente comprou. A relação vai ser baseada a partir daquela nota. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu sugiro para todo mundo que for fazer esse pacote, Maurício, quando ele é um valor significativo, né, a gente faça o contrato. É uma folhinha de Word, né? Mais adiante nós dois podemos sistematizar um contrato, fico à disposição para a gente pensar mais adiante como fazer isso com os teus alunos, né? Mas a gente pode sistematizar um contrato, um instrumento jurídico, contratante, contratado, e cá para nós, Maurício, uma folhinha do Word para tu puxar da gaveta, colocar o número de consultas que tu quer fazer, o desconto que tu vai dar, a pessoa leva e está contratado. O meu contrato para ser assistente técnico judicial, quando eu forneço as partes, ele tem uma folha de Word. E ele é tão legal porque as pessoas sabem o que eu vou fazer, o que está fazendo parte, o que eu vou entregar, como tu falou, né? O que eu vou entregar, né? Eu vou entregar isso e aquilo. Então a gente parte aí de um princípio de que, sim, é importante fazer um contrato. Porque depois fica muito, muito mais fácil de você tentar buscar esse valor caso ele não venha a ser pago. Porque nós estamos fazendo um contrato para que justamente não tenhamos problema, nem antes, nem durante, nem depois. Mas vamos supor que daqui a pouco dê um problema. Então você vai poder pegar aquele contrato, rapidamente ir numa, que a gente chama de uma vara especial cível, né? Onde você pode usar aqueles de valores menores, você não tem aí um valor de, vamos supor, 5 mil, 6 mil reais, você pode entrar no pequenas causas, que a gente chama para tentar reaver isso caso o paciente não pague. Mas isso seria exceção, né? A gente faz para que ele pague. Sim. Então a ideia seria essa. Alguém está nos fazendo pergunta aí, Maurício? Sim, a Juliana é nossa aluna, ela é estomatologista também. Na verdade, assim, o aspecto legal dessa questão a gente discutiu, né? Se fizermos uma biópsia excisional de uma lesão pequena que parecia ser benigna e surpreendeu no histopatológico mostrando malignidade, podemos ter problemas jurídicos, mas existe um aspecto técnico aí diferente, Mário. É o seguinte, a gente tem a orientação de fazer biópsias parciais quando tu suspeita que a lesão é maligna. Primeiro é uma questão técnica, porque o oncologista ou cirurgião de cabeça e pescoço ele não vai conseguir estabelecer a margem cirúrgica a partir da cicatriz. Ele precisa ver pelo menos um pouquinho da lesão para poder tratar. Mas nem sempre você tem essa convicção de que a lesão era maligna. E aí, eventualmente, você pode achar, por exemplo, que era uma úlcera traumática, crônica, e aí você faz a biópsia total, retira tudo. É óbvio que ficou tumor lá se isso era maligno, porque você não tem por que colocar margens de segurança nesse procedimento. E aí, então, veio o laudo que era uma lesão maligna, tem que ser tratado por um médico, teremos problemas jurídicos. Acho que eu precisava dessa contextualizada. Assim, né? Sim, precisava. Não vão ter problemas jurídicos. Agora, vamos de novo pensar nos pilares que eu falei logo na primeira transmissão lá que a gente estava fazendo. Primeiro, o direito do paciente à informação. Então, vamos fazer um procedimento que depois o senhor vai ir encaminhado para tal lugar e que se pode ou não ter malignidade. Né? Então, o que a gente costuma fazer? Olha só a importância, Maurício, que tem, então, o tal do termo de consentimento livre esclarecido em estomatologia. Né? Ele pode ser feito, então, também é uma segunda ideia para nós dois pensarmos aí em sistematizar para os teus alunos, um TCLE para biópsias, seja excisional, incisional, aspirativa, qualquer uma. O importante é o paciente saber que, poxa, eu estou procurando o Dr. Maurício ou algum aluno
e nesse momento vão me fazer um procedimento chamado tal e que depois pode ou não acontecer tal coisa. Então eu já estou de cara, lá atrás, tiveram respeito pela minha informação, me passaram bem passada a informação, eu compreendi e absolutamente não tenho perigo de ter problema. Como eu disse, o meu maior problema, ou a minha maior casuística, falando objetivamente, a minha maior casuística em estômago, ou mais ainda em cirurgia, é por questões de parestesias que ficam em função de procedimento. Porque não é problema de fazer diagnóstico, as pessoas vão ser salvas. Né? Isso tu frisa muito nas tuas aulas. Nós vamos salvar, a cura vai transformar aquele paciente. Mas no momento em que a gente estiver fazendo um procedimento, em que a gente precisa dizer para ele, olha, para mim chegar lá, eu preciso saber com esse corte, com esse procedimento X aqui que eu vou fazer, chamado biópsia de tipo tal. E a partir disso, então, ele sabendo, fiquem tranquilos, não vai dar nada. Temos mais perguntas, do Agnello, né? Ali. Na verdade, foi um comentário bem nessa linha aí, né? Então, reforçando a importância do termo, né? E algo que talvez possa sempre estar previsto no termo, que talvez no andar do tratamento outros colegas possam ser necessários, né? Na condução, na solução do caso, né? Sem Porque dúvida. Nessa questão da malignidade tem a questão legal. Mas quando a gente suspeita que a lesão é maligna e a gente já opta pela biópsia parcial, né, uma recomendação que a gente costuma dar sempre é informar para o paciente que depois daquela biópsia haverá 3 possibilidades. A primeira é que não precise um novo procedimento, vai ser conclusivo, mesmo que não se tenha tirado toda a lesão, a gente vai saber o que é, ela pode ser manejada de outra maneira. A segunda possibilidade é que talvez tenha que fazer um outro procedimento exatamente igual àquele, na outra parte da lesão que ficou lá. E a terceira hipótese é que ele vá ser tratado por um outro colega. E aí, no caso do diagnóstico da lesão ser maligna, que ele vai ser encaminhado ao médico. Mas a pergunta não era bem assim, né? Quando a gente acha que é benigno e acaba que não era. Mas eu acho que ficou bem esclarecido. Que acontece também, né? O diagnóstico clínico, a gente erra, né? Isso, faz parte. Eu acho que no momento em que tu explica antes de que tu vai fazer uma série, vamos botar uma série como palavra geral, uma série de procedimentos, inclusive cirúrgicos, para chegar a um diagnóstico e tal, e tal, e tal, e tal, você automaticamente deu ou proporcionou ao paciente a informação, e isso é visto com olhos muito, muito críticos pelo judiciário no sentido da absolução, de absolvição, né? Então a gente normalmente vê muitos colegas que disseram, olha, eu lhe expliquei, a senhora assinou o termo, né? Então esse termo ele se reveste aí de uma importância muito grande aí para todos que nos assistem, ele é fundamental, viu? Eu conversei muito com o Maurício naquele último webinário, lembra, Maurício? Nós pensamos em fazer alguma coisa de TCLE aí para estômago. Quem sabe aí nós podemos aí evoluir nessa ideia. Evoluir, né? Nessa história. Mas eu acho que o contrato e o TCLE estão caindo de maduro. Então, eu acho que para a gente podemos abrir, se o pessoal tem mais alguma coisa, não sei se alguém quer nos eu faço mais uma questão, então, para encaminhar o encerramento. Então. Estou à disposição. Uma coisa que a gente ouve comentar muito, né, é que grande parte dos problemas, dos litígios, eles se dão porque o profissional acaba abandonando o paciente. Isso é fato. Em um determinado momento, o colega para de dar a assistência que deveria, não atende mais o celular, não responde mais para o paciente, e isso acaba evoluindo mal. Isso realmente é uma coisa frequente que acontece, Mário? Boa pergunta. Isso acontece muito hoje em dia, Maurício, até porque nós estamos com um mercado com muita clínica pop, né? Então nós temos aí um mercado de um lado uma demanda alta de pacientes, né? E automaticamente alguma coisa de organização dessas clínicas com prontuário sistematizado, informatizado, como eu falei dos tipos, né? do informatizado. Então, o que acontece? O paciente marca, aí pode remarcar, pode não ir, pode abandonar na horta, isso é muito comum, né? Então, nós temos aí a situação de que o paciente termina abandonando. Vamos supor que seja alguém que trabalhe com comercial, que foi transferido e tal, sumiu, não apareceu mais, né? Então, a gente tem que ter sempre o cuidado, e nesse aspecto eu gostei da pergunta, de documentar isso, né? Como que a gente documenta? A gente registra que tal dia ele marcou e não veio, né?
Depois, pelo tipo de responsabilidade que a gente tem, a gente quer o paciente de volta, né? Eu imagino vocês da estômago que estão fazendo um processo ou um tratamento para uma, sei lá, algo que possa ser curável, né? Você quer ver o paciente de novo, você quer dizer para ele qual foi o desfecho daquela sua abordagem. Então você pode fazer isso de várias formas, Maurício. Olha que legal. Primeiro, registrar em prontuário, né? Supondo que ele tenha a presunção da veracidade. Como é que é isso mesmo, Mário? É o prontuário de papel ou o prontuário informatizado ou digitalizado com nível 2. Então, se ele tem lá garantido de que ele automaticamente registrou aquilo, está tranquilo. Segundo, só registrar basta? Não, você tem que tentar buscar o paciente. Como você pode fazer isso? O WhatsApp vale, para vocês terem uma ideia. Você tenta o paciente... Você tenta o contato, o paciente tem, para quem tem ativado aqueles 2 Vzinhos que ficam azul, quer dizer que ele recebeu, não necessariamente pode ser ele, né? Mas se porventura esse paciente volta e tem um litígio, tem uma demanda judicial, você pega aquela imagem dentro do seu celular e vai num tabelionato, né? O tabelião ele vai automaticamente analisar o seu celular, vai printar aquela tela e aquilo passa a ter um valor legal. Certo? Então, Maurício, nós temos hoje essa possibilidade de usar o WhatsApp. Ata notarial, alguma coisa assim exato, que chama. Esse é o nome, ata notarial de contextualização de um termo. Aí ele vai lá dizer o que foi dito, ele diz a hora, ele diz quem disse para quem e tudo mais. Na nossa história, né, Maurício, a gente sabe que alguns anos atrás, aí poucos, né, a gente usava o aviso de recebimento por carta. A gente mandava a carta por AR e recebia. Às vezes a gente lia a própria assinatura do paciente que está no prontuário, está no AR, ou seja, ele recebeu, ele não quer mais vir por questões outras, né? Que a gente não sabe nem quais são. Mas a gente mostra que a gente se preocupou com ele, se preocupou em dar continuidade, e isso também é visto pelo judiciário com bons olhos, né? Então a resposta seria, sim, isso acontece mais intensamente na ortodontia, principalmente por clínica pop, né? Não conhecia até hoje nenhum caso vinculado a algum tipo de questão de lesão de estômago, né? Mas, de qualquer maneira, enfim, fica por aí. Temos perguntas? Tem um comentário registrar a presença, a doutora Agnello, que nos acompanha já em outras lives que a gente fez, a presença ilustre lá de Angola. Mas vê como a situação lá, né? Ele diz a falta de material para reabilitação, né? E ele coloca a situação extrema do paciente, ou a vida ou a estética, né? E aí os pacientes assinam o termo. Interessante. Em Angola tem termo. Parabéns aí, doutor Agnello. Que bom que tem o termo, né? Parabéns, está no caminho certo. Muito bem, doutor Mário. Eu acho que a gente pode encaminhar as nossas despedidas, então, né? Agradecer a presença de todos os colegas que participaram. Assumir o compromisso de evoluir nesses assuntos todos, né? Podemos marcar outras para o futuro. E dizer que o Dr. Mário Marques, pega bem o nome quem não conhecia ele. Dr. Mário Marques Fernandes tem um canal no YouTube, onde ele publica conteúdo de odonto legal. Tem o perfil dele aqui no Instagram também, com bastante conteúdo relevante sobre essa área, no Facebook. Assim como eu também tenho o canal no YouTube, esse perfil aqui no Instagram e no Facebook, com bastante conteúdo. Então, quem não está nos seguindo ainda, vai lá nos nossos canais, se inscreve, clica no sininho, faz aquelas coisas todas, comenta, deixa dúvidas e perguntas lá, que a gente responde por lá também, referente aos vídeos, ao material que a gente tem postado lá. A gente tem o maior prazer em responder a todas as questões que vocês tiverem. Não nos custa nada fazer isso. Graciosamente, claro. Legal, legal. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, nessa esteira que o Maurício falou, uma das coisas que eu costumo dizer que é uma superfície bem legal que a gente tem, é só para agradecer a presença aí da Vanessa, nossa aluna da especialização, outros aí que eu tive oportunidade de conhecer também. A gente tem lá, Maurício, o vídeo da reguinha, a régua da BFO. Régua pericial.
A régua que o Maurício passou a adotar nos procedimentos de retirada de lesões, né, Maurício? Eu vejo que automaticamente aí as tuas imagens aqui no Instagram ela aparece bastante nas minhas fotos aqui no Instagram. Deu certo. Aparece muito, Mas para quem quiser conhecer mais a história dela, conhecer outros detalhes, vai lá no YouTube que tem um vídeo bem legal da reguinha da BFO para conhecer a história, conhecer como que a gente preconiza o uso dela, onde que a gente pode utilizar e tudo mais. Bom, eu queria agradecer, Maurício, mais uma vez estar ao teu lado aí, Pessoal, vou fazer uma brincadeira com o Maurício que nós não tínhamos combinado, mas o Maurício, ele tem assim como se fosse aquela grande emissora de TV, o Maurício é a Globo, né? Então eu estou usando a Globo para mim conhecer mais horizontes, assim. O cara sair na Globo, ele fica pop, né? Mas dizer para todos aí, muito obrigado, tem aqui a Juliana agradecendo, tem mais aqui o pessoal, F. Ganoinha Freitas e outros aí que nos agradeceram, um prazer ter estado com vocês. Mas eu acho que eu e o Maurício temos que pensar mais adiante aí nesses dois documentos. Acho que isso é uma coisa muito legal de fazer. Não é difícil. Assim como o Maurício falou da disponibilidade de documentos, pessoal, eu botei no meu Insta um modelinho a essa época, né, que a gente passou há pouco de recibo, né? Quem é que sabe fazer um recibo legal? Então ali tem ali um modelinho de recibo e outros modelinhos que a gente tem, né? Eu quero dizer que eu vou estar à disposição, Maurício, para qualquer situação que tu precisar, teus alunos também, e foi um prazer aí dividir a tela contigo mais uma vez. Valeu, o prazer foi nosso. Grande abraço, pessoal. Então, tchau, tchau, vamos encerrando aqui. Um abraço para todo mundo. Valeu.